preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Quem cuida de ti? Deus cuida de mim. Adora o Senhor, igreja. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Pai. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. É impossível o crente adorar a Deus de olhos abertos. Só com seus olhos fechados você vai conseguir enxergar o céu diante de ti. Aleluia! Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Fale com Ele nessa noite. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só a igreja, vai igreja, em nome de Jesus. Deus cuida de mim. Adora Ele. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Só agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvem o Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho. Estou bastante feliz. Para mim é um privilégio muito grande, irmãos. Entrar na casa do Senhor é motivo de nós nos alegrarmos. Muitos não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Então por isso nós temos motivo para glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia Sagrada
Livro de Atos, capítulo de número 1, na leitura que o nosso evangelista, irmão Edson, ele fez aqui, no início desse trabalho. Enquanto os irmãos folheiam a Bíblia, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, irmãos. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E eu quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Para mim é um prazer imenso, eu fico muito feliz em conhecer mais um rebanho, conhecer mais um povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, ele está espalhado, mas ele é unido, amém? Ele está espalhado por conta que tem que fazer a obra. Eu achei muito interessante quando os irmãos, eles passaram o tema dessa primeira simpósio bíblica de escola dominical, falando acerca da igreja do Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, a primeira coisa que nós lembramos é do nascimento da igreja. Então isso nos faz lembrar, isso nos traz força sobre as nossas vidas e nos faz lembrar de uma grande promessa que o Senhor fez para o seu povo. Eu fico olhando para a história e eu vejo que todos do Antigo Testamento não tiveram o privilégio que nós temos hoje nos dias atuais que nós estamos vivendo. Eu quero aqui nesta noite louvar a Deus pela vida de alguns pastores. Quero louvar a Deus nessa noite pela vida do presbítero Flávio, perdão, anotei Fábio, perdão, irmãos. Presbítero Flávio, Deus abençoe grandemente, um prazer imenso te conhecer. Tem o presbítero também José Francisco, agora eu acertei, né, irmãos? Deus abençoe, presbítero, grandemente a tua vida. Tem também o presbítero Neto. Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. Eu creio que nessa igreja não tem enfermo, irmãos, porque aqui tem bastante presbítero, né, pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus também, irmãos, pela vida de um amigo, um homem de Deus, o evangelista Luciano. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua esposa, toda a sua família, viu? Para mim é um prazer imenso revê-lo, já esteve ali na nossa igreja. Quero também louvar a Deus pela vida do evangelista Edson. Esse aqui é um amigo, né? Já conheço aí há uns 10 anos, mais ou menos, né? Pouco, na verdade, estamos juntos, mas como eu já falei, irmãos, o mais importante é a aliança, amém? Crente é igual parente, ele passa 10 anos fora de casa, mas quando se vê, se abraça, chora, partilha as coisas de Deus. Isso é muito bom, isso é muito importante, amém? Em nome, irmãos, desses dois servos do Senhor, eu quero aqui fazer o meu agradecimento ao presbítero Souza, superintendente da escola bíblica desta igreja. Deus abençoe grandemente a tua vida, é um prazer, viu? Muito agradecido. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor João Aragão, é isso? Glória a Deus, pastor dirigente dessa igreja. Pastor, um prazer, viu? Muito obrigado pelo carinho. Irmãos, eu já estou me sentindo em casa aqui. Sentei ali atrás, os irmãos pediram para nós sentarmos na frente. Isso é muito bom, irmãos, amém? E também, irmãos, não quero deixar de agradecer a minha esposa, meus filhos que estão comigo nesta noite. Deus abençoe a irmã Neia, meus filhos Lucas, Bruno, Vitor e a Bruna. Deus abençoe grandemente, irmãos. É a minha família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família não pode cuidar das coisas de Deus. Homem de Deus tem que ter família. Eu louvo a Deus, é a mesma esposa que nós apresentamos no Abala São Paulo de 2012, quando nós pregamos. Homem de Deus, ele tem que honrar a sua família, amém? Queridos, como pedi para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Atos, muito obrigado, e toda a igreja, em nome do pastor, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui nessa noite, amém? Livro de Atos, enquanto os irmãos procuram, eu quero apresentar aqui um trabalho. Pregamos no Abala São Paulo de 2012, irmãos, e tem aqui o nosso trabalho. Eu preguei sobre o tema Profeta sendo gerado pelo poder de Deus. Eu prego sobre o ministério das 3 mulheres que cuidou da vida de Moisés. Se os irmãos quiserem conhecer
e ver, assistir esta mensagem, custa apenas R$10. Não temos muitos DVD, tenho na faixa de uns 10, mas eu creio que os irmãos podem depois partilhar para os irmãos aí, está emprestando para os irmãos que estão meditando, amém? Esse, claro, que é do pastor. Deus abençoe grandemente, pastor. Muito obrigado mais uma vez. E o evangelista Edson, depois eu me viro com ele, irmãos. Eu já conheço. Queridos, Atos, capítulo de número 1, versículo de número, eu vou estar lendo aqui o versículo de número 4 e o versículo de número 8 da leitura oficial, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis vós minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Glória a Deus. Queridos, durante essa semana tem bastante palestrante, como disse o nosso pastor, que vai estar passando aqui por essa mesma tribuna onde nós estamos assumindo por alguns instantes. E eu tenho certeza que você vai ouvir palavras maravilhosas da parte de Deus. Eu tenho certeza que eu sou o menor que está ministrando durante esta semana, mas desde já eu quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus pela vida dos estudantes também. Nós estamos no mês de férias e a nossa igreja tem sofrido muito, irmãos, com nossos jovens. Durante a semana eles têm estudado, são os nossos filhos, e sentimos grandes falta dos nossos jovens no meio da igreja. Então esse é o mês jovem, você que estuda, você que está fazendo faculdade, que ainda está cursando a escola, é o mês de você buscar a presença do nosso Deus. É o mês de você fortificar o seu espírito, descendo na presença de Deus. Eu sempre me alegro quando eu entro na casa do Senhor, e eu sempre guardo uma palavra que dizia o salmista Davi, um homem muito sábio. Ele diz: alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por que o salmista Davi, ele dizia isso, irmãos? Davi era um homem, só lembrando aqui, já volto para o tema que nós vamos ministrar. Davi era um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Aonde Davi estava, seja em sua casa, no seu palácio, no meio dos amigos, até mesmo na batalha, Deus estava com ele. Mas a maior alegria que Davi sentia no seu coração era quando ele recebia um convite para ir à casa de Deus. Ir à casa de Deus, irmãos, é viver novidades de vida. Por que, pastor Walter, viver novidade? Porque você não sabe o que Deus vai falar contigo nesta noite. Quem sabe nós vamos para a casa de Deus pensando, é mais um dia, é mais uma tarefa que nós vamos enfrentar, e é simplesmente uma coisa melancólica, como se fosse participar de um café da manhã ou de um almoço. Não, é coisa diferente. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então eu quero dizer para você nesta noite, Deus tem uma revelação do céu para a tua vida nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs. Tem bastante irmãs nessa igreja, homens, que Deus possa abençoar. Queridos, o livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele também escreveu um dos evangelhos sinóticos da Bíblia Sagrada. Existem 3 evangelhos na Bíblia Sagrada que nós conhecemos como evangelhos sinóticos.
o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e depois o Evangelho de Lucas. É os três evangelhos que tratam da mesma visão. Nota que quando nós lemos algumas passagens bíblicas, no Evangelho de Mateus, nós encontramos algumas referências logo no Evangelho também de Marcos. E essas referências também se estendem até o Evangelho de Lucas. É justamente por isso que é conhecido dentro do cano teológico como os três evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma visão e eles tratam o mesmo assunto. Porém, o evangelista Lucas, eu tenho como um grande escritor, e eu vejo ele como um pouco diferente do escritor como evangelista Marcos e Mateus. Lucas, na verdade, ele não teve o mesmo privilégio que tiveram os dois evangelistas. Lucas, ele nasce depois da assunção do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve a oportunidade de ver Jesus ministrar. Ele não teve a oportunidade de ver Jesus curar os enfermos em toda a trajetória do seu ministério. Lucas, ele é simplesmente um pesquisador, que depois que ele aceita a Jesus, ele descobre que Paulo também, após haver aceitado a este Cristo, ele descobre que apesar de ser médico, apesar de ser um grande homem conhecedor, ele descobre que em toda a sua vida, a melhor coisa que ele teve não foi a sua formação na medicina, mas foi conhecer o Senhor Jesus e o relato de toda a história do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Lucas, então, ele descobre isso, ele começa agora a fazer a sua pesquisa. Ele passava em lugares aonde Jesus havia passado, e parece que eu vejo Lucas escrevendo, fazendo seus rascunhos em papel de sulfite ou até mesmo em caderno. Mas Lucas é interessante porque Lucas, ele escreve de forma diferente. Notem que quando os evangelistas escrevem falando na separação dos discípulos ou até mesmo no chamado, quando eles estavam pescando naquele rio, aleluia, a Bíblia diz que Lucas, ele escreve diferente. O evangelista Mateus escreve que Jesus se aproxima e diz: abre mão deste barco e me segue, e será um grande pescadores de alma. Lucas, ele vem escrevendo diferente. Ele diz: e pela manhã bem cedo, o Senhor Jesus se apresentou a Pedro. Ele tinha vindo pescado a noite inteira e nada tinha apanhado. Se Lucas tivesse, se nós melhor, tivesse vivendo os dias que Lucas viveu, a minha trajetória que eu fiz para chegar aqui nessa noite, ele escreveria da seguinte forma: o pastor Valdo saiu do seu trabalho 4 horas da tarde, da Avenida Francisco Matarazzo 404. Ele pegou o elevado com seu carro, ele foi até a Moca, o bairro aonde ele mora, e parou na sua residência na rua Conselheiro Lafayette, número 243. Às 7 horas da noite, ele sai da sua casa, passa na sua igreja, cumprimenta alguns dos seus irmãos que está tendo trabalho na sua igreja, e ele faz um percurso pela radial, ele passa por dentro do ministério e ele sobe
igreja e chega aproximadamente 7h20 na frente da igreja. É por isso que eu acho que Lucas, de todos os evangelhos escritos, ele é o melhor, porque ele é um pesquisador. Então Lucas, ele começa a escrever o evangelho, e uma das cartas do evangelho, porque foram duas partes, foi atribuído ao evangelho de Lucas, e a segunda parte que sobra agora da escrita de Lucas é atribuído ao livro de Atos dos Apóstolos. Notem que Lucas começa no capítulo de número 1 e no versículo 1 falando: e fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele traz os dias de Jesus desde o seu começo do seu ministério e começa a aplicar